Os símbolos Adinkra são mais que signos, se trata de uma detalhada filosofia de vida, cheia de beleza, unidade de pensamento, sentimento e ação. É uma forma elaborada de educar os mais jovens e trazer valores comunitários que se expressa na maneira de se vestir. Os símbolos Adinkra possuem ideogramas que transmitem a filosofia do povo Akan. Esses símbolos são divididos em 6 categorias: animais, humanos, objetos artesanais, corpos celestiais, plantas e ideias abstratas. Agora vamos conhecer alguns símbolos e seus significados. Jinnamé é o mais conhecido dentre todos os símbolos Adinkra. Simboliza a supremacia e imortalidade de Deus. Vem do provérbio: este grande panorama da criação data de tempos imemoriais. Não vive ninguém que tenha visto o seu começo e ninguém que viverá para ver o seu fim, exceto Deus. A iconografia simboliza a mão direita masculina com a palma virada para o rosto e o polegar para cima, direção da masculinidade, e a mão esquerda feminina, ao lado da direita, com a palma sobre palma, com o polegar para baixo, direção da feminilidade. Sankofa. Um símbolo associado frequentemente ao Sankofa é o pássaro de passagem, as aves migratórias. Ele está sempre olhando para trás. É uma maneira de dizer: apesar do pássaro voar para frente, olha continuamente para trás, para o seu passado, a que indica que ele representa a vida e a morte. Do provérbio: não importa quão longe estejas, há de retornar para casa. É o símbolo da importância de aprender com o passado. O Sankofa transmite mensagens como: volte e pegue, ou retorne e aprenda com o passado. Não há nenhum tabu retornar e pegar o que esqueceu. Sempre se pode corrigir os erros. Para ir adiante, é preciso retornar ao passado. Além do pássaro, há outro símbolo que representa o Sankofa. É o do coração. Esse provérbio ensina a sabedoria do aprendizado com o conhecimento do passado e do aperfeiçoamento que isso produz, ou seja, a sabedoria de aprender com o passado para ajudar a melhorar o futuro. Anans Tantan, a teia da aranha, símbolo da sabedoria, criatividade, engenho e complexidade da vida. Anansi, a aranha, é um personagem bastante conhecido nos contos folclóricos africanos. Sua lenda inicia no mundo antigo, onde não haviam histórias e por isso viver ali era muito triste. Um homem chamado Anansi, conhecido por saber fazer belas teias, descobriu que no céu Deus Todo-Poderoso do Universo guardava um baú cheio de histórias. Teceu uma teia até o céu e subiu por ela, pedindo o baú para que pudesse contar as histórias para a humanidade. Deus fez um desafio a Anansi para que ele pudesse ganhar o baú. Com o desafio cumprido, Anansi trouxe o baú para a terra, através de suas teias, mas ao chegar à terra, abriu o baú e as histórias fugiram, e assim se espalharam por todo o mundo. Funtu-funefu, crocodilos siameses ligados pelo estômago, símbolo da unidade na diversidade, da democracia e da unidade de propósito. Na tradução literal significa: unidos triunfaremos e divididos pereceremos. Significados: 2 crocodilos brigam pelo alimento que vai para o mesmo estômago, que ambos desfrutaram na garganta. Esse símbolo refere-se à união entre humanos, apesar da sua diversidade cultural. Enfatiza a necessidade pela união entre a família e o Estado. Os membros não devem brigar ou lutar por interesses egoístas, pois aquilo que se adquire é de benefício comum. Enfatiza a individualidade dos membros dentro da sociedade. O símbolo mostra que a agressão, ingovernabilidade, todos os estereotipos associados ao tribalismo e ao racismo distorcem as relações humanas. Denini Umi, humildade, força e energia. Significado: chifres de carneiro. Simboliza que mesmo os fortes têm que ser humildes. Vem do provérbio: o carneiro pode intimidar.
não com seus chifres, e sim com o coração. O símbolo é a visão, olhando de cima, de 2 carneiros batendo cabeça. Os chifres dos carneiros simbolizam a força e humildade através de suas características, pois um carneiro luta corajosamente contra seus inimigos quando solicitado, mas se submeterá ao abate quando necessário, indicando que mesmo os fortes têm que ser humildes. Isso é uma lembrança de quantos africanos foram removidos de suas terras nativas, escravizados e ainda lutam pelos seus direitos e liberdade. Os africanos mostram humildade através da sua adaptação à cultura dos colonizadores. Essenete Crema significa os dentes e a língua, simbolizando a amizade, interdependência e a evolução. Vem do provérbio: os dentes mordem a língua às vezes, mas continuam vivendo juntos. Os dentes e a língua evocam a necessidade da interdependência e da natureza complementar da humanidade. Nenhuma criança nasce com dentes. A língua e os dentes têm papéis diferentes na boca. Podem entrar em conflito, mas precisam trabalhar juntos. Essenete Crema é um lembrete da necessidade de fazer amizades, de compartilhar e também que podemos melhorar e evoluir. Aya, Samambaia, símbolo da interdependência, perseverança, autonomia, durabilidade, desafio contra a opressão e riqueza de recursos. Vem do provérbio: não tenho medo de você, sou independente de você. Aya, Samambaia, símbolo da resistência, desafio contra as dificuldades, resistência, perseverança, independência, desenvoltura. A planta símbolo, a samambaia, é uma planta delicada, mas resistente, que é capaz de vingar em ambientes adversos. Um indivíduo que usa esse símbolo sinaliza as muitas adversidades que sofreu e ultrapassou em sua vida. A samambaia é uma planta muito antiga, que existe na Terra bem antes dos dinossauros pisarem esse solo. Bin Incabi, o símbolo da unidade, da paz e da harmonia. Tem como base a imagem de 2 peixes que mordem um rabo do outro. Vem do provérbio: um não deve morder o outro, evite conflitos. Símbolo que adverte as pessoas contra a provocação e a luta, e para se precaverem contra vícios sociais, tal como provocações, falsificações, blefes e etc. Incentiva, por conseguinte, o jogo limpo e a cordialidade, elementos que proporcionam a coexistência pacífica por uma sociedade humana baseada nos princípios e valores comuns de dignidade, diversidade, justiça e igualdade entre todos os seres humanos, qualquer que seja seu sexo, cultura, idade, deficiência, crenças religiosas, saúde e da extinção de todas as formas de opressão e discriminação baseadas no racismo, xenofobia, sistemas de casta, orientação sexuais, entre outros. Akoma, o coração, símbolo da paciência, fidelidade constante e resistência. Do provérbio: tenha um coração e tenha paciência. O símbolo Akoma simboliza o coração, mas ele também representa muito mais: paciência, boa vontade, fidelidade, resistência e tolerância. Quando alguém diz que tem um coração no estômago, é porque é muito tolerante. O símbolo Akoma é muito popular em casamentos em toda a Gana, e não é difícil perceber o porquê. Duafé, o pente de madeira, a busca pelo anseio e pela beleza física. A palavra duafé vem do símbolo adinkra usado na África Ocidental, que significa pente de madeira. É um objeto de adorno desejado pelas mulheres Akan, usado tanto para pentear quanto para segurar os cabelos. O símbolo da higiene e da beleza, qualidades desejáveis numa mulher, enfatizando a beleza interior, virtude feminina, o amor eterno, bondade e carinho. É um dos poucos símbolos que possui uma forma real dentro da simbologia adinkra. O significado deste símbolo está caracterizado de forma um pouco diferente no dicionário Adinkra e no livro O Valor dos Símbolos Adinkra. O primeiro enfatiza a qualidade mais abstrata de bondade feminina, amor e cuidado, enquanto este último tem uma interpretação mais literal, a procura da perfeição e da boa higiene.
De qualquer modo, o duáfer é um objeto de posse caro à mulher Akan, usado tanto para pentear quanto para franzir os cabelos. Maté Messier é um símbolo que representa 2 conjuntos de olhos, símbolo da sabedoria, conhecimento e prudência. Do provérbio, eu guardo aquilo que ouço. O significado implícito da frase é a sabedoria e conhecimento, e também significa a prudência de levar em consideração aquilo que se foi dito por outra pessoa. Se você lembra de datas de aniversários de todos os seus amigos, os números dos seus documentos, senha de banco e nomes de rua em que você raramente passa, não estranhe se alguém comparar sua memória de um elefante. Não se trata de uma referência ao tamanho do animal, e sim por sua grande capacidade de guardar informações. A habilidade dos elefantes de memorizar foi desenvolvida pela exigência do seu modo de vida. Acostumados a percorrer uma grande área, os elefantes desenvolvem uma memória especial, precisa, que lhe permite lembrar exatamente onde encontrar água e comida, mesmo depois de andar centenas de quilômetros, sendo que eles ainda conseguem lembrar os lugares onde há mais alimento disponível em cada época do ano. Uma manada pode se dirigir especialmente para uma determinada região apenas quando há frutos maduros. Cessar ao Subá, símbolo da transformação de vida, da expressão cessa ao Subá, mude ou transforme a sua atitude. Esse símbolo combina 2 outros, a estrela da manhã, que simboliza um renascer a cada dia, dentro de uma roda, representando a rotação e autonomia de movimentos. As pessoas são como janelas. Quando o vidro delas está quebrado, jamais poderá voltar a ser o que era. Porém, as peças estilhaçadas refletem uma luz muito mais bela do que antes, quando a janela estava inteira, e você então se torna o vitral de uma catedral. Os símbolos adinkra são expressões visuais de história, espiritualidade, crenças, estados, sistemas políticos e conceitos estéticos.